conferindo tudo aqui. Tudo certo, estamos ao vivo. Bom dia! Bom dia, bom dia! Vamos ativar aqui a live aqui no Insta. Bom dia! Seu dia seja muito abençoado. A paz do Senhor, que seja um dia muito abençoado na sua vida. Que essa palavra possa te trazer transformação, te edificar. Que muitas curas e libertações possam surgir daqui. Ontem não consegui fazer, mas mandei por escrito, né? Só quem não tava no Instagram que não recebeu. Mas tivemos vários depoimentos, né? Muitas curas. Eu sei que muita gente às vezes não consegue parar pra assistir, então o escrito acaba às vezes participando mais. Mas aqui o Senhor tem muito entregue essa questão de que é a voz, né? Então, o dom tá na voz. Se eu não liberar isso, só escrito, a gente não vai ter tantos direcionamentos da unção. Então, a gente precisa viver esse momento especial, esse momento que é maravilhoso. E que você possa se preencher do Espírito Santo de Deus, assim como eu já estou preenchida aqui, essa palavra que o Senhor entregou. A palavra que ela vai para um caminho um pouco diferente. Eu fiquei me questionando agora sobre essa palavra. O entendimento da palavra de Deus. E o Senhor falou, fala sobre isso, direciona isso. Então, vamos conversar mais sobre isso, mas antes a gente vai orar, direcionar esse mover. Oh, Senhor, Pai, obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque nós somos falhas, Senhor. Mas as tuas misericórdias, Pai, que se renovam a cada manhã, possam refletir em nós, Senhor, e nós podemos tomar decisões diferentes, buscar nos amar, Senhor. Meu Deus, Pai. Oh, Senhor, o quanto nós não valorizamos, Pai, a nossa vida, o quanto nós temos nos afastado da nossa cura, Senhor, o quanto nós muitas vezes não investimos em nós, Pai. Meu Deus, o quanto que o Senhor fala em meu coração sobre isso, Pai. O quanto nós podemos todos os dias, com a misericórdia de Ti, Pai, buscar ajuda para as nossas dores maiores, porque o que tem mais profundo, Senhor. Buscar ajuda para o que está mais oculto, Senhor. Buscar ajuda, a gente tem essa opção, Senhor, de mudar todos os dias, de clamar a Ti, Pai. Mas quantas pessoas têm dificuldade, Pai, ou não vê valor em investir nela, Senhor. Oh, meu Deus, o quanto que o Senhor fala sobre isso nesse momento. Oh, Senhor, fala com nós, Senhor. Meu Deus, Pai, sim, nós podemos todos os dias, graças às tuas misericórdias, buscar viver uma nova vida, tornar as coisas diferentes, tomar decisões diferentes, clamar por isso, tomar atitudes, ter atitudes de forma diferente, porque nós temos uma segunda chance todos os dias. E o quanto que isso nos impede, e o quanto que nossa cegueira espiritual, nosso discernimento e sabedoria nos impede de buscar ajuda. Meu Deus, Pai, oh meu Deus, o quanto isso é forte. Uma mulher que não se valoriza, uma mulher que não tira tempo para investir nela, Senhor, na mudança. Oh Senhor, a tua palavra fala, não se conformeis com esse mundo, mas renova pela sua mente. Renova a sua mente. E quantas pessoas que têm dificuldade de buscar ajuda para renovar as mentes, Senhor. Oh, todo esse entendimento, Pai, Senhor, traz discernimento, sabedoria, olhos e ouvidos espirituais para pessoas que não enxergam, Senhor, que tem valor ainda, Pai. Para pessoas que já começam a carregar orfandade, espírito de não merecimento, Senhor. Oh, nós repreendemos agora, Pai, com todo poder e autoridade, Pai. A tua palavra fala, Senhor, que não é sobre o que nós temos, não é sobre o que nós fazemos, mas é o que nós somos, Pai. Nós somos em Ti, muitas vezes nós não somos em Ti, Pai, porque nós não buscamos renovar nossa mente. Nós não buscamos purificar o Teu Espírito, Senhor.
Então, que cada um aqui possa ter entendimento do quanto estão cegos, Senhor. O quanto pessoas não se valorizam mais, Senhor, achando que não tem mais jeito, Pai. Mas a tua palavra que se renova a cada manhã, as misericórdias que se renova a cada manhã, nós somos agraciados, Senhor. Nós temos graça a isso, Senhor. Oh, Senhor, santo, 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 digno de toda honra, digno de toda glória. Pai, que essas pessoas possam abrir os seus olhos, Senhor, em cada momento contigo, Senhor. Em cada direcionamento da tua palavra, Senhor, que elas possam ter entendimento, Senhor, de que há sim um recomeço, de que há sim uma busca para viver o novo, que há sim uma busca para vestir vestes novas, Senhor, para não ficar mendigando, Senhor. Oh, Senhor, para não ficar presa, Senhor, nessas dores, nesses pensamentos, Senhor. Oh, Senhor, nós te agradecemos por falar tanto conosco, Senhor. Meu Deus, Pai. Oh, toda a honra e toda a glória a ti, Senhor. Ah, tu é aquele que sonda, Senhor. Tu conhece cada coração, Senhor. Tu conhece o que está oculto, tu conhece o que está invisível, Senhor. Tu conhece, tu sabe cada pessoa que chora no chuveiro, tu sabe cada pessoa que se cala, Senhor, para evitar conflito, mas que dentro tá queimando, Senhor. Tu sabe cada raiva reprimida, Senhor. Oh, desce aqui, Senhor, acampa os teus anjos aqui, Senhor, nesse local, em cada local que essa pessoa está, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Espírito Santo de Deus, desce sobre nós aqui. Oh, fala, fala, Jesus. Fala, Jesus. Fala, fala. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento grandioso, Pai. Por esse momento, Pai, nem que seja uma hora, Pai. Muitas vezes a gente não tira nem isso, Senhor. Mas que cada pessoa possa entender, Pai, que não tem nada mais importante, Pai, que o teu espírito, Pai. A palavra fala, até o exercício físico, se precisar ser deixado de lado para a tua palavra, Senhor, por piedade, para buscar o Espírito, Senhor. Porque as pessoas estão vazias, Senhor. Ou que nós possamos se preencher, se nós possamos preencher esse vazio contigo, Senhor. Que não seja com coisas do mundo, Pai. Que não sejam com coisas falsas, Senhor. Que não sejam com coisas fúteis, com dopamina barata, Senhor. Meu Deus, Pai. Oh, nós te agradecemos, Senhor, por esse discernimento, nós te agradecemos por esse entendimento, Senhor. Santo, santo és tu, maravilhoso és tu, digno de toda honra, digno de toda glória. Oh, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. Clamamos a Ti, Pai, por proteção, Senhor. Nós clamamos a Ti por proteção, Senhor. Revista cada um, Senhor, das Tuas armaduras, Senhor. Oh, Senhor, coloca sobre cada um, Senhor, capacete da salvação, Pai. Que seus pensamentos, sentimentos e emoções estejam alinhados contigo, Senhor. Que não sejam pensamentos falsos, Senhor. Que não sejam pensamentos opressores, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todos os pensamentos, sentimentos e emoções sejam abençoados agora, em nome de Jesus. Ô, Senhor, entrega a coraça da justiça que vem sobre o coração de cada um, Senhor. Cada coração machucado, cada coração ferido, Senhor. Cada coração que acha que não tem mais volta, Senhor. Coloca essa coraça da justiça, Pai. Que essa pessoa ela comece a se preencher desse seu amor. Que se preencher, Senhor, do teu espírito agora, Senhor. Oh, Senhor, coloca também, Pai, o escudo da fé, Senhor, que vem com uma linha de frente, Pai, contra todo dardo, seta inflamável do maligno, Senhor, não atingindo o físico, Pai, protegendo o lado físico, Senhor, o lado do corpo, Senhor, o entendimento, Senhor, que nós precisamos dessa proteção, Senhor, sintomas que possam vir para afetar, Senhor, para impedir, Senhor, muitas vezes que as pessoas se conectem à Tua palavra, que as pessoas se dobram o joelho e se conectam com o Teu mover, que quando vão ler a Bíblia dormem, Senhor. Oh, Senhor, que não tem entendimento, Pai, nós entregamos tudo isso, Senhor. Nós repreendemos também toda a falta de entendimento, todo o conflito, Senhor, interno, espiritual, Pai, em nome de Jesus. Senhor, calça também, Pai, os calçados do Evangelho da Paz, para essa pessoa que ela se preenche com comida, Senhor, que ela acha que tá sozinha, Senhor, mas que o Senhor está com ela, Pai, que ao calçar esses calçados, Senhor, essas sandálias do Evangelho da Paz, essa pessoa possa se preencher mais
ainda da tua presença, Senhor, para entender que o Senhor nunca abandonou, o Senhor sempre esteve, Pai. Sempre esteve conosco, Pai. Tu é onipresente, onisciente, onipotente, Senhor. Oh, Senhor, toda a honra e toda a glória a Ti, Pai. Pai, o cinturão da verdade que vem, a verdade que dói, a verdade que muitas vezes exorta, a verdade que constrange, mas a verdade que é nossa, a verdade que é pura, que precisa abrir esses olhos. Essa verdade, Senhor, a verdade de filha, Pai. Filha amada, aceita, mas que muitas vezes precisa ter olhos abertos para enxergar isso, Senhor. Coloca esse cinturão, Senhor, que prende também as vestes novas que foram colocadas já, Senhor, pelo teu amor incondicional, Senhor, quando deu seu único filho, Senhor, por nós, Pai, levando toda a culpa, todo o sentimento de não dignidade, Senhor. Oh, Senhor, nós te entregamos, Pai. Pai, também nos entrega, Pai, a espada do Espírito, Pai, a tua palavra, Senhor, que não menos importante, Pai, a tua palavra que é a mais, Senhor, que nós precisamos, Senhor, dela, nós precisamos ter entendimento dela, Senhor. Oh, meu Deus, entrega essa palavra, que cada pessoa possa pegar a palavra, Senhor, e que possa mergulhar profundamente, não só ler, Pai, mas mastigar, colocar em prática, botar em prática toda a palavra, Senhor. Oh, Senhor, botar em prática todo o direcionamento, todo o ensinamento na sua vida. Que não se alimente de coisas erradas, Senhor, mas que troque esse prato de comida, Senhor. Esse prato de comida física, esse prato de comida emocional, esse prato de comida espiritual, Pai. Que possa se alimentar mais profundamente da tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, o quanto eu vejo tantas vidas curadas, Senhor, e libertas todos os dias, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que as pessoas que estão cegas ainda possam agora ter um abrir de olhos, Senhor, e ouvidos espirituais e enxergar o mover da tua palavra, Pai. Entender que nós somos corpo, alma e espírito, Pai, e que tua palavra tem um direcionamento para cada área. Tem direcionamento para o corpo, tem direcionamento para a alma, tem direcionamento para o espírito, tá tudo na tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, que nós possamos buscar essa motivação no teu entendimento, Senhor, e que ao ler a tua palavra também cada pessoa possa ter discernimento, sabedoria. Quem tem dificuldade, Pai, de ler a palavra assim como eu tinha, Senhor, que possa ter olhos e ouvidos espirituais, discernimento, sabedoria para ter entendimento dela, Senhor, que não ande sem ela, que não use a sua própria boca, não use o seu próprio entendimento, não se perca no seu próprio entendimento, mas que possa levar a palavra, Senhor, para momentos que o inimigo quer destruir na sua casa, momentos onde você tá com seu marido, que você tá com seus filhos e que começam discussões, que começam brigas, momentos onde você começa conflitos, que você possa usar a palavra para pisar na cabeça da serpente, para eliminar, Senhor. Oh, meu Deus, para eliminar qualquer discórdia, qualquer coisa que possa acontecer dentro de casa, em nome de Jesus, que você possa ter discernimento do poder da palavra, em nome de Jesus. Oh, santo, 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 santo. Pai, cobre com teu sangue, Senhor. Cobre com teu sangue, sangue lá na cruz do Calvário. Cobre com o sangue de Jesus lá da cruz do Calvário, Senhor. Cubra, Senhor, da cabeça aos pés, Pai. Em nome de Jesus, venha o teu Espírito Santo aqui, Pai, que não seja a minha boca, Senhor, mas que seja teu Espírito Santo aqui ministrando, direcionando cada cura, cada libertação que essa pessoa vai ouvir dessa palavra de hoje. Oh, essa palavra aqui é forte, Senhor, mas eu espero que essa pessoa ela entenda, Senhor, que é um chamado para ela, Senhor, que é um chamado direcionado para ela e que ela fique até o final, Senhor, para ser liberta e curada de tudo que ela carrega ainda de falso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, que cada alma que entrar aqui, Senhor, não saia como entrou, Senhor, mas saia transformada e liberta no poder e na autoridade que o Senhor entrega em nome de Jesus. Amém. Amém? Amores, a palavra de hoje, sejam muito bem-vindos. A palavra de hoje, ela tá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Mas eu preciso dar uma palavrinha aqui com vocês em relação ao capítulo 4. Em Timóteo, no capítulo 4, fala sobre a apostasia nos últimos tempos. Então, Timóteo, Paulo tá advertindo Timóteo
sobre como lidar nesses últimos tempos, né? Então ele fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente nos últimos tempos apostarão da fé, por obedecerem aos espíritos enganadores e ensinos de demônios. Ou seja, ele mostra que nos últimos tempos nós teremos ensinos enganadores e que nós teremos falsos profetas. Então aqui ele está dizendo: ó, cuidado. Cuidado, porque vão ter muitos espíritos enganadores, muitos falsos profetas que vão ensinar mentiras. E já tá acontecendo, gente. Já tá acontecendo. A gente tá vendo isso se expor. Mas a gente vê o que tá na mídia e o que não tá. E o que tá aí nas igrejas. E que tá nos lugares. E que tá ali em outros lugares. Então a gente precisa ter disciplina em relação a essa palavra. E ele fala o seguinte: e que tem a consciência cauterizada. O que é isso? Que não se age mais pelo Espírito Santo, mas que tem a consciência cauterizada. Então, que você receba o capacete da salvação, para você não ter a consciência cauterizada, para você receber esse entendimento do Espírito Santo. E que proíbem o casamento. Sim, vão ter pastores que vão falar mal do casamento, que não precisa, pode só juntar. Essa semana eu ouvi isso, que união estável já basta. Eu falei assim, meu Deus, como assim? Da onde que estão tirando isso? Então, que nós olhamos, que nós temos entendimento. Então ele fala, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Então ele está falando para Timóteo, vamos advertir, a gente precisa ter entendimento disso, de que vai ter sim esse tipo de ensinamento e que nós precisamos estar com olhos e ouvidos espirituais abertos sobre isso. Vão falar que casamento não é importante, vão falar que união não é importante. Vão falar sobre abstinência. Deus criou para ser recebidos com gratidão por crerem e que conhecem a verdade. Então ele fala aqui, alimentos que Deus criou para serem recebidos. Vai ter doutrina de não poder mais comer alimentos. Então, doutrina vegana, não posso mais comer. Tá, mas isso é sobre você, mas não vai colocar isso como uma regra, mas vai ter isso, gente. Então ele tá alertando, peraí, cuidado. Não casar, não comer mais de todos os alimentos, se tornar vegano. Aqui um exemplo muito claro que já está acontecendo. Tem muitas regras, muitas coisas impostas que estão sendo... que nós não temos discernimento, gente, da palavra, nós se perdemos nisso. E ele fala assim, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável. Porque é santificado pela palavra de Deus e de oração, mas serão falsos profetas que vão falar sobre isso. Serão pessoas que vão doutrinar de forma diferente, então que nós abrimos os nossos olhos. E ele continua no 6, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé. Ou seja, ele fala, Timóteo, não se cala. Por mais que você seja... Timóteo tinha 18 anos, 17 anos. Então, por mais que você seja jovem, não se cale. Não se cale, você precisa... Até eu chegar ali, ele fala, né, em Éfeso, até eu chegar, não se cala, continua falando. Fala sobre isso. E aí, ele fala o seguinte... no 7, que é a nossa palavra de hoje. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Ou seja, aqui ele está falando, cuidado com fábulas profanas. Cuidado com palavras que você está se alimentando. Cuidado com o que você alimenta. Você se alimenta, porque isso governa você. E nós precisamos falar sobre isso. Tá? Sobre isso é a nossa palavra de hoje. Então eu paro por aqui e nós damos continuidade na palavra de hoje. Então quando ele fala assim, rejeita fábulas profanas e velhas, cuidado com ensinamentos, cuidado com mitos, cuidado com mentiras plantadas, né? Cuidado com mitos, com fábulas, cuidado com escritos que não estão na palavra, feitos de demônios. Cuidado com palavras direcionadas por demônios. Cuidado. Isso aqui, profano, é que usa o nome de Deus em vão, mas para ensinar doutrina demoníaca. Então, cuidado, fofoca. Cuidado com a fofoca. Mentira, assuntos vazios, palavras que amaldiçoam. Só que o Senhor falou assim para mim,
peraí, o que tu tá fazendo? Você precisa direcionar eles para um caminho. E o que eu vou te falar hoje, essa palavra ela não tá representada nisso. Porque falas aqui profanas, quando ele fala sobre o profano, sim, são fábulas profanas, são mentiras. Mas é mentira que nós contamos para o nosso cérebro desde criança, desde o trauma. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, a carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita em um tempo de grandes heresias, de confusão doutrinárias, de perseguições. A fé, ela estava sendo misturada com tradições. Ah, faz isso aqui, que daí Deus vai te recompensar. Ah, faz isso aqui, que você vai ser salva. Como assim? Se Deus deu seu único filho para morrer por mim, por você, nós já somos. Então, por que a salvação vem por meio de Jesus? Eu preciso estar fazendo tal coisa. Ah, faz tal promessa, faz isso, faz aquilo. Então, esses ensinamentos, ele está dizendo, ó, cuidado com essas doutrinas. Cuidado com isso. Cuidado com superstições. Cuidado em se apegar a bens materiais. Cuidado, peraí. Então a fé estava sendo misturada a isso. Argumentos humanos, muitas vezes, quando o homem usa a sua palavra. Ontem eu estava ouvindo uma profeta e ela disse assim: cuidado, porque quando você entra numa igreja e você faz parte sendo membro daquela igreja, lá tem regras, mas não são regras da Bíblia, são regras de Deus e não é aquilo que vai te salvar. Não, não são regras de Deus, são regras dos homens e não é aquilo que vai te salvar. E ela fala, né? Ela diz assim: cuidado, olhos e ouvidos espirituais. Será que Deus ele quer isso para sua vida? Então que você tenha entendimento disso. Só que Paulo exorta Timóteo a rejeitar aquilo que parece sábio aos olhos humanos, mas que contaminam a fé. Será que tá tão escancarado isso? Será que tá tão escancarado? Peraí, como assim? Pastor falando que não precisa casar. Só que mesmo com conhecimento, gente, ele tá falando com quem tem fé, ele tá falando com pessoas que creem na palavra. Ele tá falando com pessoas que creem na palavra. Ele tá falando assim, ó, se essas palavras, elas estão vindo como fábulas, cuidado, porque são pessoas que já sabem a palavra. São pessoas que já leram, são pessoas que vão... Não são pessoas que não têm conhecimento. São pessoas que já sabem, cuidado, porque vai parecer que tá certo e não tá. Cuidado, é mais profundo do que você imagina nos últimos tempos. Cuidado. Olha o que ele fala: rejeitar aquilo que parece sábio aos olhos humanos, mas que contaminam a fé. Então, a palavra fábulas, a palavra que vem do grego mitos, ela significa histórias vazias, sem fundamento verdadeiro, sem palavra, sem entendimento de palavra, mas que ainda assim são repetidas e acreditadas em nossos dias. E essas fábulas, eu preciso agora te dizer que não são só ensinadas, mas elas já vêm criadas da nossa infância, das dores que nós vivemos. Então, o sentimento é o seguinte: você conta pro seu cérebro algo, você acredita naquilo desde criança, porque o seu cérebro acredita na história que a gente conta pra ele. E ele acredita ainda mais na história que pessoas que têm intimidade contam pra ele. E pessoas que têm intimidade mais do que as pessoas, do que nós. Então, nós mesmos, muitas vezes, contamos essas fábulas pra nós mesmos. Palavras amaldiçoadas que nós usamos dentro de casa. Palavras que nós usamos tendo entendimento de que é errado, mas nós usamos. Mas nós usamos por quê? Porque parar de usar é emocional. E enquanto você não renovar sua mente, você vai continuar com essas palavras na sua boca. Você vai continuar carregando isso. Ah, você sempre será assim. Ah, eu sempre serei assim. Nossa, não, eu não vou emagrecer porque eu já tentei tanto, eu sempre serei assim. Essas são as fábulas que eu quero conversar com vocês. Então, você sempre será assim? Quem te falou que você sempre será assim? Ou quem te falou que se você mudar, vai ter algum problema na sua vida, que você vai perder alguém na sua vida se você mudar? Não, continue como você está. Você é maravilhosa. São frases que vêm com a nossa criação e que se impregnam.
E isso são fábulas que eu preciso te dizer que você escuta todos os dias e que você se alimenta todos os dias e que faz com que você acredite em coisas que não fazem sentido, se sentindo o quê? Serva só e não filha de Deus. Só que quando você se sente filha de Deus, você aniquila essas palavras. Ah, você não nasceu para vencer. Ah, eu sou perdedora mesmo, eu tenho que lidar com essas circunstâncias. É assim mesmo que eu vou lidar comigo mesmo. Eu sou perdedora, eu não mereço abundância. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, você é difícil de amar. Quem já ouviu isso? Você é difícil de amar. Ah, não, você é uma pessoa muito difícil. Meu Deus, que coração duro. Gente, isso são fábulas que a nossa própria mente conta pra gente todos os dias. Tem noção disso? Então aqui ele tá falando, claro, ele tá falando de profano, ele tá falando do errado, mas eu quero puxar para o que você carrega hoje e que faz você acreditar no errado. Porque tem um motivo para você seguir uma doutrina errada, tem um motivo para você querer fazer algo que não seja pedir para Deus as coisas e ter que fazer coisas para receber de Deus, sendo que a ligação é direta através do Espírito Santo. Então, só que isso é o que pregaram para você, é o que plantaram lá na infância. Ó, você é difícil de lidar por ter opinião própria. Meu Deus, qual que é a sua dor hoje? Liberdade de expressão. Muitas vezes uma dor de garganta, uma fala reprimida, não consegue se expressar. Por quê? Porque eu era difícil. Uma pessoa difícil de lidar. E aí, se eu sou difícil de lidar, eu tenho que me tornar fácil. Ou seja, eu tenho que caber em todos os lugares. E se eu tenho que caber em todos os lugares, eu começo a me moldar. Então eu preciso ter entendimento de que eu tô me alimentando, de que fábulas que me falaram, de que mentiras que não vêm de Deus e que me falaram. E que eu carrego até hoje, que o meu pensamento tá bloqueado até hoje. Deus se esqueceu de você. Deus se esqueceu de você. Gente, quantas vezes, às vezes uma pessoa escuta isso dentro de uma igreja. Eu atendo mulheres para tirar da religiosidade e trazer essa identidade de filha e trazer essa intimidade real. E elas falam, mas Deus se esqueceu de mim, porque Deus não me ajuda, porque Deus não faz para mim, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque eu já fiz isso. Eu falo, meu Deus do céu. Se a palavra fala, o pai ou a mãe pode abandonar, mas eu não te abandonarei. Aonde é que Deus esqueceu? Onde é que Deus esqueceu? Me falaram se a sua filha nasceu um gênio difícil. Um gênio difícil, gente. Difícil de lidar. Nossa, você é difícil de lidar. Aí você se cala, você não gera conflito, você prefere ficar em silêncio. Ou por outro lado, você tem uma raiva reprimida, onde você desconta essa raiva em você mesma. No próprio corpo, muitas vezes. Então nós precisamos entender a complexidade das frases que nós carregamos, dessas fábulas que nós carregamos sobre nós mesmos. São fábulas plantadas pela dor, mas que da mesma forma que o que foi criado pelo homem para remover a palavra de Deus, são frases que nos afastam de Deus também. São frases que nos afastam do papel de filha amada. Como assim eu sou difícil de lidar? Eu sou filha amada, aceita, agradável de Deus. Como assim eu sou difícil de lidar? Não, mas peraí, mas alguém falou isso. Então meu cérebro acredita na história que a pessoa contou? Então, peraí, eu preciso contar uma nova história para ele. E uma nova história nós vamos contar no final. Todo dia, no final do devocional, nós contamos uma nova história pro cérebro. De que Jesus está com nós, de que Jesus nos cura, de que Jesus nos liberta. E que é real, só que pro cérebro é uma nova história. A gente gosta de falar sobre novas histórias. Historinhas, né, que a gente conta. Então, plantadas pela dor, essas frases plantadas pela dor te traz várias formas de alimentar isso de forma errada. De buscar em formas erradas, de coisas erradas, né? Alimentados até pela repetição. Porque muitas vezes nós ouvimos isso constantemente. Você sabia que quando você viveu na infância algo ali, por exemplo, você é difícil de lidar. Então, beleza, você ouviu isso lá de criança. Aí você ouviu isso do chefe, você ouviu isso do marido, você ouviu isso do filho, e você continua ouvindo isso de várias pessoas.
Você continua ouvindo isso até os 40, 50 anos. E por que que na hora da oração o Espírito Santo me tocou tão forte para falar sobre o quanto que nós não investimos em nós? Porque é o que o inimigo quer. Ele não quer que você renove a sua mente. Ele não quer que você busque ajuda. Ele quer que você fique mesmo nisso, nessa dor, plantada ali, fique presa nisso. Ó, Fabiana, quando eu tiver depressão, me culpava muito, falava que Deus estava me castigando por ser difícil de lidar. Sofri muito até sair do Brasil. Esse sentimento que você fala de difícil de lidar é o sentimento que gerou a depressão. Porque a depressão está sendo alimentada por o sentimento, e o sentimento não te tira dela, é um ciclo, é algo sem saída, é um círculo, você começa a viver isso. Então, eu tenho depressão, peraí, então eu sou difícil mesmo. Então a depressão vai te colocando mais pra baixo, vai te colocando mais pra baixo. Aí as pessoas falam assim, não tem mais jeito, acho que só medicamento agora. Aí vai pro medicamento. Aí sabe quando fica as coisas mais difíceis? Aí vem o esforço. Aí a gente começa a ser movida pelo esforço. Aí vem a crença de esforço. Gente, é uma bola de neve. E nós nos prendemos nisso. Nós ficamos presas nisso. É uma bola de neve. Você começa com medicamento, aí você começa a se trancar no quarto, aí as pessoas falam que não é difícil mesmo, ninguém tem contato mais contigo. Aí vai se afundando. Até que você entenda que Deus, ele te tem como filha e que Jesus já pagou o preço por essa dor. Então que nós podemos falar assim, Senhor, me tira esse sentimento. Eu não quero mais viver sendo difícil. Eu não quero mais atrair isso, Senhor. Eu nego agora, eu repreendo agora. Tudo que faz eu me sentir difícil. Tudo que medicamentos muitas vezes não servem porque eu sou difícil. Porque daí como eu sou difícil, agora eu tenho que ser perfeita. A perfeição vem desse ser difícil. E aí você toma ibuprofeno, não adianta, você tem que tomar morfina. Olha o tanto que isso perpetua na nossa mente. Isso não é só para doença, isso é para tudo. Para tudo, para o casamento, para a comida, para a dor, para tudo que você carrega que é mais difícil. Então são repetições cultivadas pela falta de vigilância espiritual. Então nós precisamos ter discernimento do que nós estamos nos alimentando. Eu trabalho muito com emagrecimento e eu falo, não é só a comida que te engorda. E quando você entender isso, você vai emagrecer. Como minhas mentoradas emagrecem. Como eu emagreci. Porque eu emagreci porque eu entendi que não era só a comida. Eu emagreci quando eu saí de um relacionamento abusivo. Eu emagreci 9 quilos. Porque não é a comida. É o que eu como, que eu engulo de emoção. Que eu engulo de choro, que eu engulo de raiva. Que eu vou engolindo de sentimentos, de dores. É ali que tá. Não é só comida que engorda. Teve uma mentorada minha que emagreceu depois que chorou 12 quilos. Teve outra que era 28 quilos. Depois que entendeu que não era para engolir mais o choro, que o pai falou que era para engolir o choro. Então nós precisamos entender que não é só o que nós nos alimentamos de comida, mas é também a mente. A mente, ela é muito fértil. Tudo que você planta, você vai crescer aqui dentro, vai se tornar uma árvore, vai crescer, vai ter flores, vai ter frutos, vai te dominar. Vai dominar e é onde o inimigo pega a mente, aonde ele vem ali, ó, e atormenta. Mas ele não lê meus pensamentos. Mas você vai na frente do espelho e você chora. Ou você vai na frente do espelho e você tem expressões erradas. Ou você começa a falar da sua vida para todo mundo. Ou você reclama, você murmura. Ele vai entender. De algum jeito tá ali plantado. Você tem que entender que ele não tem a posição de filho. Ele não recebeu essa questão de ser filho. Ele não tem um pai. Então ele vai te tirar a posição de filha, de se sentir filha. Tudo que vai te aproximar de Deus, ele vai te afastar. E se for palavra, se for frase, se for medo, intimidação. Ontem a minha mentorada falou assim, Satanás veio na minha cama, do lado do meu ouvido, e pegou e falou, agora me expulsa-se em nome do teu Deus, né? E aí eu falei assim, como é que você se sentiu? Eu senti medo, eu fiquei intimidada, me cobri embaixo das cobertas, comecei a orar. Sim, porque nós enfrentamos isso todos os dias. Então nós precisamos nos alimentar do que é fértil para
o amor, para a paz, para o entendimento real, para o discernimento de Deus. Não só a rejeição que cresce dentro da gente. Só que isso cria raízes profundas e começa a mudar a forma de nós ver. Então, nós enxergamos de forma errada, a forma de nós nos se sentir e a forma de nós agir. Então, nós começamos a agir de forma diferente. Aqui, quando ele fala, peraí, é tão difícil de parar de buscar palavras profanas, é tão difícil de buscar uma fé real, é tão difícil de buscar o amor de Deus na fonte. Por quê? Porque nós ouvimos isso na infância. E isso tá preso. Ah, é pecado. Ah, é pecado. Ah, isso aqui é pecado, Deus está te castigando. Nós fizemos um devocional sobre isso. Deus está me castigando. Porque não é. Isso é frases, mentiras que foram colocadas na nossa mente. E nós não procuramos culpados, senão nós vamos punir inocentes. Então, uma mulher que ela foi rejeitada pelo pai quando ela era criança, inconscientemente ela começa a alimentar esse pensamento. Não sou suficiente. Não sou suficiente. Aí, anos depois, essa raiz se manifesta onde? Relacionamentos abusivos. Então, eu tenho que fazer, me entregar. Eu tenho que aguentar tudo mesmo. Eu tenho que apanhar. Ai, eu tenho... Medo de falar em público. Não sou suficiente. Porque o medo de falar em público vem da onde? Do medo de falhar. Então, se eu não sou suficiente, eu vou falhar. Medo de falar em público. Medo de dirigir, como eu tenho cuidado de algumas pessoas. Baixa autoestima. Até dificuldade em orar. Porque no fundo, acredita que só Deus, que acredita que até Deus pode rejeitar. Por conta do medo de eu não ser suficiente. Agora observa o oposto. Se essa mulher, ela começar a se alimentar diariamente da fé, começa a se alimentar diariamente da fé, a verdade de que você é amada, de você é acolhida, de você é escolhida, de você é agradável, aceita, perdoada, ungida. Começa a se alimentar disso agora. Mesmo que com pequenas sementes, pode ser um versículo diário, pode ser uma declaração diária, eu mando para vocês na comunidade, né, quem tá na comunidade, declarações diárias, orações diárias, aí a sua mente começa a mudar, a sua mente vai se renovando, é o que Paulo fazia, Paulo falava o tempo todo sobre isso, para renovar a mente de Éfeso, para renovar a mente de Filipe, de Corinto, que estava tudo corrompido, tudo idolatrando falsos deuses, tudo. Prostituição. Então você começa a criar agora um terreno que era seco, que era amargo, que não dava frutos nenhum, e você começa a tornar fértil e restaurado. Quantas pessoas que já foram curadas pela depressão? Através da espiritualidade. E olha o que ele fala, agora eu fechei aqui, mas o que ele fala lá depois? Ele fala o seguinte, olha o que ele fala aqui, ó. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem o valor para tudo. Ou ele fala, se você treina todos os dias e você não se alimenta da palavra, me desculpa, exercício físico é inválido. Ele tá falando, é melhor você se alimentar da palavra do que você fazer exercício físico, que a palavra vai te salvar, a palavra vai te edificar, ela vai te tirar disso. Então ele tá falando aqui, peraí, busca a palavra. Ah, mas eu tomo medicamento para depressão. E o que você faz de fato que funciona? Sendo que o medicamento ele só tá ali remediando, ele só tá ali aliviando, ele só tá ali... Tira o medicamento. Quem é você com medicamento? Quem é você sem medicamento no processo de emagrecimento? O que eu falo sempre para uma pessoa quando ela começa a tomar medicamento? Você não é mais você. Você não pode agora dizer que você não tem mais vontade de doce. Você não pode mais dizer que você não tem vontade de salgado. Que você parou de ser compulsiva com medicamento. Não, porque o medicamento tá fazendo isso. Ele tá aqui indo no cérebro fazendo isso. Tá indo no estômago e no intestino fazendo isso. É a mesma coisa para depressão. Então, se eu buscar a palavra, se eu começar... Olha isso, preenche todo dia o eu sou que eu ensino para as minhas mentoradas. Eu sou linda, maravilhosa, amada, aceita, agradável, vitoriosa. Eu sou abençoada, eu sou disciplinada, eu sou determinada. Começa a fazer isso todo dia para ver o que vai acontecer com você.
Começa a alimentar o seu cérebro de coisas verdadeiras que Deus ensina na palavra para ver o que vai acontecer com você. Então chega de se alimentar do profano, de fábulas, de coisas que não vão te abençoar, de coisas que vão te causar problemas, palavras maldiçoadas, palavras, palavrões que você fala dentro de casa. Uma das coisas que me incomodava muito era falar palavrão. E eu pedi para Deus uma semana antes de me batizar, eu falei assim, Senhor, tira todo o palavrão da minha boca. Nunca mais eu falei palavrão. Eu falei assim, glórias a ti, Senhor. Porque os meus parentes, italiano fala muito palavrão. Meus tios, muito palavrão. E xinga até em italiano Deus e não sei o quem. Meu Deus. E eu falava assim, não, peraí, Deus me tira isso. E aí Deus me tirou. Então, palavras que amaldiçoam. Palavras que amaldiçoam. E o ciclo, muitas vezes, de uma alimentação tóxica, como eu falei, muitas vezes nós dizemos que nós queremos essa mudança, mas nós nutrimos o que nos adoece. Por quê? Por que que nós nutrimos o que nos adoece? Você sabe disso? Eu sempre pergunto assim, o que que você ganha emagrecendo? O que que você ganha continuando casada? O que que você ganha ganhando dinheiro? E sempre o que você ganha é menos do que você perde. Só que eu pergunto assim, ó, e o que você não ganha? E quando eu pergunto o que você não ganha, você vai falar coisas ruins. Só que o seu cérebro acredita nas coisas ruins, porque isso foi plantado na infância. Então você pergunta assim, ó, o que que você ganha com uma dor nas costas? Aí a pessoa fala assim, ah, eu ganho cansaço, eu ganho indisposição, eu não consigo trabalhar, beleza. E o que que você não ganha? Ah, eu ganho isso, isso, isso. Aí a gente coloca na balança e descobre que a pessoa tá no vitimismo. Ela vive nisso, ela prefere viver nisso. É um ciclo que, se ela se alimentar, ela vai ter mais amor das pessoas, ela vai ter mais carinho das pessoas. Aí eu pergunto pra você que tem dificuldade de ser liberta na sua expressão, porque você era difícil, porque você falava, hoje você se cala. Hoje você pode ser aquela criança que foi rejeitada, que você cala, você é estável, ou você pode ser um excesso da influente, que fala com todo mundo, menos com as pessoas, só que daí você fala com pessoas que te amam, né, nesse caso. Então, são sentimentos que nós atraímos e isso vira uma alimentação. Você começa a se alimentar daquilo e vira um ciclo de autoalimentação, você não sai disso. Acordamos e já abrimos o Instagram para ver o quê? Como a vida do outro é melhor que a nossa. Acabamos de alimentar o quê? Comparação. Comparação. A comparação é a arma mais poderosa de Satanás para te prender e te deixar onde você está. Então você levanta, você abre o Instagram, você vai lá. Oh, nossa, fulano de tal tem melhor xícara que eu. Ó, fulano de tal tá tomando tal medicamento e emagreceu e eu não. Ó, fulano de tal tá comendo isso e não engorda. Gente, olha o ciclo. Olha a repetição. Olha o que você tá se nutrindo. Aí você fala assim, mas aí eu não consigo sair disso. Sim, eu sei. Por isso que no final a gente tem uma libertação, a gente tem uma cura desses espíritos que te aprisionam nisso. Que são o espírito da comparação. Quando que foi jogada a comparação na sua vida? Quando que compararam você com seus irmãos? Quando que compararam você com o coleguinha? Ah, porque o fulano de tal tá fazendo medicina, você tá aí fazendo pedagogia. Gente, a gente ouve isso o tempo todo. Eu escuto isso direto nas mentorias. Ah, porque meu irmão, isso, e porque minha irmã. Peraí, você tá vivendo a vida deles. Ah, por isso que você não consegue se preencher do amor de Deus, porque você vive no supérfluo, porque você vive olhando coisas que só são coisas materiais. Gente, às vezes, uma pessoa que ela tem 6 milhões de seguidores, ela tá dançando. Ela tá falando de produtos, ela tá falando de sei lá o quê. E as pessoas que estão te alimentando, que estão te ajudando, que estão ajudando a renovar sua mente, não tem nem 100.
Então, olha o que você está se alimentando. A vida do outro é perfeita e a minha não. Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Como assim? Você não sabe o que acontece nos bastidores. Quando eu comecei a atender pessoas que são muito bem conceituadas, seguidoras que têm dinheiro e começaram a me procurar porque não tem Deus e tem um vazio, eu falei assim: a internet é cheia de pessoas vazias. Ah, porque fulano de tal tem plástica, fulano de tal botou boca. Vai olhar o excesso que aquela pessoa tem. O excesso de bunda, o excesso de boca, o excesso de... Eu falo assim, meu Deus, aquela pessoa foi abusada. E aí Deus me mostra, né? Eu falo assim, essa pessoa precisa de ajuda, ela tá presa. Ela tá presa, o inimigo tá mantendo ela nessa estética, ela tá buscando só estética. Meu Deus. Aí eu olho aquela pessoa que treina todos os dias, lá se matando na academia, aí posta e tal. Meu Deus, essa pessoa ela tá presa de novo. Meu Deus, foi traída. Então, é muito sério isso, gente. Nós se alimentamos de coisas que não conseguimos quebrar esse ciclo de que o cérebro acredita. E o inimigo é sujo, ele vai te trazer coisas que você precisa se alimentar para não sair do buraco. Sim, vai. Então você precisa buscar a palavra. Você precisa ter entendimento da palavra, você precisa mergulhar na palavra para não se iludir com isso. Gente, cada vez mais nós estamos no fim dos tempos e cada vez mais nós vamos ver isso. Nós vamos ver a vida perfeita da fulana de tal, daqui a pouco a fulana de tal é mascarada, que daí ela começa a ser mascarada, que ela não é isso tudo. Nossa, eu me libertei disso há anos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu entro no Instagram para trabalhar. Eu posto os meus vídeos e saio e vou ali, claro, interagindo, né? Mas não olho mais o Instagram de ninguém. Que isso vai agregar na minha vida? Que vai agregar na minha vida? Eu gosto de olhar cachorrinho. Gosto de olhar cachorrinho, bichinho, que eu gosto de dar risada. Mas olhar a vida dos outros para comparar, pior coisa que tem. Então, se você não trocar a comida que tá no seu prato, você vai continuar alimentando os mesmos pensamentos de que jogaram para você, ou no ventre, durante a gestação, ou quando você nasceu, ou na adolescência, ou quando criança. Qual a idade que você tá presa? O trauma, a idade que você tá presa. Você vai começar a alimentar isso. Então, acorda, desperta. Desperta. Nós alimentamos de conversas negativas. Nós murmuramos. Murmuramos de tudo. Ah, porque a cama tá dura, porque o sofá não sei o quê, porque tá chovendo, porque não tá chovendo, porque... Gente, enquanto nós não mudarmos o nosso modo de se alimentar emocionalmente, nós vamos continuar carregando isso. E é isso que ele fala aqui na palavra. É isso que é fábula. Você pode achar que fábula é o fulano de tal que está ensinando a fazer uma coisa demoníaca. Não, isso aí você já sabe. E o que você não vê? E o que tá na cara que você não vê? Às vezes as pessoas, elas começam a idolatrar outras e ela fala assim, meu Deus, mas a vida dela é tão perfeita, por que eu não consigo viver isso? Esses dias eu atendi uma mentorada e ela veio procurar ajuda porque ela tinha compulsão, porque ela estava vivendo um casamento santo e ela não queria, né, não queria fazer sexo antes de casar, enfim, mas ela tava comendo compulsivamente. O mesmo vício, só trocou de vício, o que adianta? Ah, daí eu não vou transar porque daí... Não é assim que a banda toca, não é assim que tem que fazer. Então sai disso, para. Nossa, mas o casamento da fulana é perfeito. Sim, mas aí você vai começar a se comparar. Você precisa entender que Deus te fez filha, amada, aceita e agradável. E enquanto você tentar agradar os outros, buscar aprovação para os outros, você sempre vai estar perdida. Você sempre vai estar perdida, você sempre vai estar buscando coisas supérfluas, coisas do mundo. Isso aqui, ó, palavras negativas, murmuração, que a gente fala que é a mentalidade de escravo, né? Escravo lá do Egito. A murmuração, que é o não reclamar, é uma das chaves do blindar da mente que eu aplico depois que as pessoas passam pelo processo da mentoria. No final da mentoria, a gente tem um blindar da mente. E ontem eu tava atendendo uma das minhas mentoradas que já aplicou blindar da mente. Ela falou assim, Nicole, minha vida mudou. Eu não dou mais atenção para o que as pessoas querem de imediato. Eu vivo a minha vida. Minha mãe queria uma ajuda. Eu falei, mãe, eu tô trabalhando. Quando eu terminar de trabalhar, eu te ligo. Porque não era urgente. Só que antes eu já ia sair do meu trabalho, eu já ia fazer, eu já ia levar. Não.
Porque a mãe me liga reclamando. Eu falo, mãe, eu tô trabalhando, tchau. Porque antes eu ficava ali 2 horas me alimentando da reclamação da minha mãe. Pra quê? Pra receber aprovação? Pra quê? Você tem que ser aprovada e amada por Deus e você já é. Ele te ama como filha. Então, murmuração, fofoca, crítica, julgamento, eu ficar julgando a vida do outro. Ah, eu vou postar um vídeo julgando a vida do outro agora para ganhar seguidor. Julga. Então, essas coisas fazem nós nos alimentarmos da dor que nós carregamos. Inimigo é sujo, ele sabe onde trabalhar. Ontem eu atendi uma mentorada, ela falou assim, a minha vida, ela tá presa nisso. Eu só atraio pessoas gananciosas. Até eu postei isso na internet, né? Postei isso no Store. Ah, eu só atraio pessoas gananciosas, eu só atraio pessoas que se aproveitam de mim. Eu falei assim, o que você tá fazendo para atrair isso? Você tá postando que tá indo na Disney, você tá postando que tá fazendo coisa, você tá postando isso, você tá postando aquilo, você tá postando que tem dinheiro, aí você atrai esse tipo de pessoa. Para de postar pra ver. Você que alimenta o que você atrai. Desperta, desperta. Quando você parar de alimentar a dor do vitimismo, a doença vai embora. Quando você parar de alimentar a dor que você carrega emocionalmente, a doença vai embora. E eu tô te dando o caminho, porque eu sei que não é fácil, eu já vivi nisso. Eu já fui essa pessoa extremamente vítima. Gente, olha o que eu fazia. Como quando era criança eu apanhava muito, então eu cresci com o sentimento de que eu precisava mostrar que eu estava fazendo. E olha o que eu fazia. Coisa absurda, coisa de influente. Rejeitado, coitado. Meu Deus, ainda bem que eu me livrei disso. Eu esperava a pessoa chegar, quase chegar em casa pra limpar a casa. Pra mostrar que tava limpando. Por quê? Porque quando eu era criança, eu fazia tudo as coisas tão certo, eu limpava a casa, eu fazia comida e eu apanhava mesmo assim, que parece que eu tinha que provar que eu estava fazendo. Olha isso. E quantas vezes nós nos prendemos na nossa dor e nós fazemos isso? Então eu fazia isso, e isso eu fazia para mostrar. Mas e o que que a gente não faz que é limpar a casa, mas outras coisas que a gente deixa para a última hora para mostrar que tem que tá fazendo, né? Então, vitimismo. Vivia na vítima, posição de vítima. Muitas vezes nós pensamos mais nas nossas falhas do que nas promessas de Deus. Não, porque Deus vai me dar um filho. Aí você vem buscar ajuda para emagrecer. Aí, beleza, começa emagrecendo. Aí começa a falhar. Aí falhou, começa a jogar tudo fora. Para aí, a promessa que Deus vai te dar um filho. E o que você está buscando do seu lado para as coisas darem certo? Então nós precisamos parar de olhar para as falhas e olhar para a promessa. Deus, ele tem uma promessa para sua vida. Nós todos temos. O que que ele fala aqui, ó, na sequência? Ele fala o seguinte: ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Jesus te chama, Deus ele te chama para você transbordar isso que você tem. A sua maior dor, a sua maior cura transborda. Por que que hoje eu atraio mulheres que foram abusadas? Porque eu fui abusada 5 vezes. Por isso, só que a cura que eu tive no abuso faz com que eu consiga ajudar mulheres que foram abusadas, eu consigo dar direcionamento. Então, o que que ele fala aqui para Timóteo? Ó, você vai pregar até a minha chegada. Você vai pregar o quê? Você primeiro precisa ser exemplo. Amor, fé, pureza, conduta e palavra. Entende, ó? Não seja negligente para com seu dom. Todos nós temos dons, todos nós temos chamado. Olha isso. Qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos no plebiscitário? Use isso. Tá vendo porque o inimigo, ele te prende? O processo de libertação, ele começa no conhecimento. Então, eu tô te entregando o conhecimento que você não tem. Depois, o processo de libertação, ele é quando? Quando você declara, que é o que nós fazemos aqui no final. Depois, quando você vive, você traz o Espírito Santo, você declara, você elimina esse demônio que tá aí, esse espírito que tá aí, seja no que você for sentir aí na sua casa. E depois, você
se preenche do Espírito, que é a oração que eu faço. Então, Deus me deu unção de cura e libertação. Para quê? Para guardar? Não, para entregar. Então, eu tô aqui entregando. Então, quando você passou por um processo de dor tão forte, você tem que entender um negócio. De que aquela dor que você viveu vai ser o que vai transformar a vida das outras pessoas. Só que por que você não consegue parar de se alimentar do que eu acabei de falar? Porque o inimigo não quer que você vai ajudar outras pessoas. Ele quer que você fique na dor. Ele quer que você fique sofrendo. Acorda, desperta, larga de coisas do mundo, larga de coisas supérfluas, para de murmurar, para de fofocar, para de se vitimizar. Olha a profundidade e olha isso, e aí se torna um ciclo. Nós voltamos à posição de vítima toda vez que algo foge do controle. Ah, mas é assim mesmo. Ah, eu preciso continuar dessa forma. Eu vou alimentar essa doença, eu vou continuar carregando isso. E assim vai. E assim vai. Me identificava também, Amora, nem guardava a louça para que minha mãe visse o tanto de louça que lavava. É a mesma coisa. Fazia a mesma coisa. O que mais eu apanhava, eu tinha trauma, sabe do quê? Eu tinha trauma de secar a louça. Porque toda vez que eu ia secar a louça, eu apanhava. E aí, o trauma de secar a louça fazia com que eu sempre chegava na casa das pessoas e queria lavar a louça para não secar a louça, mas não sabia. Não sabia. Deus me mostrou isso um dia que eu senti muita dor. Eu comecei a chorar na pia e não entendi o porquê, daí Deus me mostrou. Porque quando você começa a ser sensível e buscar, Deus vai te tirando essas camadas. Tirando as camadas. E aí, eu entendi que era porque eu apanhava quando eu secava a louça. E aí, eu comecei a entender isso, né? Então, é isso. Nós estamos presas, nós não sabemos o que é. Mas nós estamos presas, então nós precisamos acordar, despertar, né? E a verdade espiritual é: você não pode clamar por cura e alimentar veneno ao mesmo tempo. Você não pode clamar por cura e se alimentar do veneno ao mesmo tempo. Você tem que limpar a casa. Você tem que limpar a casa, você tem que fazer uma mudança. Aí a pessoa vem, ela me busca, ela faz a mentoria, aí ela começa a fazer as declarações, ela vai fazendo, vai orando. Aí eu falo assim: agora você tem que renunciar a isso aqui. Você tem que parar de fazer isso aqui, ó, porque eu tô te falando, porque isso aqui, Deus tá me mostrando que você precisa parar de fazer isso aqui. Ai, mas isso aqui não. Eu falei assim: sem renúncia, minha filha, não tem como Deus limpar a casa. Não tem, joga fora. Ontem a gente tava orando, daí Deus me mostrou uma obra de macumbaria. A gente começou a descobrir algumas coisas dentro da casa da pessoa. Eu falei assim: pode queimar, pode botar fora. Ah, mas isso aqui não interessa. Pode botar fora, você não sabe que você tá carregando isso aqui. Então, nós precisamos entender que se nós buscarmos... Ai, porque eu quero ser curada. Mas eu não quero investir em mim. Eu não quero mudar minha mente. Eu não quero buscar mudar minha mente. Ah, porque é muito caro o processo. Ah, porque eu não quero me submeter ao processo que é 10 semanas. Não, eu quero assim, ó, milagre. Sim, mas vai acontecer um milagre. Deus é um Deus de milagre, mas ele é Deus de detalhes também. E ele precisa exercer um milagre que faça sentido. Como é que vai ser um milagre? Ah, tá, é um milagre. Tá. Não. Você tem que entender que os milagres que Deus faz na sua vida é pra honra e glória dele. É pra mostrar, é pra ser grandioso, é pra ser extraordinário. Então ele não vai resolver isso aqui se você não mudar a tua atitude, se você não limpar a casa. Então, por que muitas de nós continuamos se alimentando daquilo que nos adoecemos e nós não investimos em nós na cura? Por que no fundo nós não buscamos pagar um preço para a nossa cura, mas nós buscamos pagar um preço para o McDonald's? Buscamos pagar um preço para a comida. Hoje eu estava no chuveiro tomando banho e eu me lembrei de uma conta que eu tenho para pagar e eu falei assim: se eu parar de comer isso que eu tô comendo aqui, vai dar esse valor no mês, eu vou conseguir pagar isso aqui, que é um curso que eu quero fazer. Aí eu falei assim: meu Deus, eu tô alimentando a dor, tô me alimentando da dor, sendo que eu poderia estar me alimentando da cura, né? Então, muitas vezes, nós não pagamos um preço da cura pra gente. Olha isso, nós não buscamos isso. E nós queremos que Jesus cura.
Nós queremos ter uma cura profunda, gigantesca, mas nós não buscamos investir em nós mesmas. Na alimentação saudável, na mente, no processo de terapia, de psicologia, de coach, de libertação, de buscar ajuda. Não. Nós somos ensinadas a cuidar de todos, menos de nós. Nós fomos ensinadas a isso. Só que se você não renunciar a isso, mas eu cuido dos outros. Mas aí depois eu vejo pra mim, semana que vem. Quando? Quando já estiver na cadeira de rodas? Onde você tá. Parte do processo que eu faço na mentoria, no final, eu pergunto assim: onde é que você quer estar daqui 5, 10 e 20 anos? Aí a pessoa tem que colocar, tem que escrever. Porque se você não declarar o que você quer, as coisas não. Você precisa entender que a palavra tem poder. E aí ela escreve: mas eu não sei. Eu quero ter um futuro melhor. Eu falo assim: oi? Futuro melhor? O que é futuro melhor pra você? Então, se você não buscar ajuda, se você não limpar a casa, se você continuar apodrecendo tudo ali dentro, como é que você vai ter cura? E depois, como é que você vai ter cura se você não investir no processo? Então, crescer ouvindo que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Gente, egoísmo. Eu vi um pastor falando sobre egoísmo, que nós temos que ser egoístas. Não concordei com isso. Por quê? Porque o egoísmo é o quê? É o ajudar todo. É o fazer tudo por mim e eu não fazer nada pelos outros. Mas quem aqui que faz tudo por si e não faz nada pelos outros? Gente, é muito mais difícil nós vermos pessoas egoístas do que pessoas que fazem tudo pelos outros. Porque nós estamos doentes porque nós fazemos tudo pelos outros. Então você não vai ser egoísta se você se colocar em primeiro lugar. A palavra fala, é Deus, você e os outros. Não é deixar os outros, mas é dar prioridade para você. Você tem que entender que a mente de abundância, ela não deixa uma coisa para abraçar a outra. Ela abraça tudo, cada um no seu nível. Quando eu aprendi isso é libertador. Então você pode ajudar os outros? Pode, mas você primeiro se coloca em primeiro lugar. E para se colocar em primeiro lugar, você tem que despertar a dor que foi carregada todos esses anos de que você não é perfeita, de que você precisa fazer mais pelos outros para ser valorizada, de que você precisa fazer para ser valorizada, do não merecimento, sentimento de não merecimento. Eu trouxe um caso, do espírito de orfandade, de não merecimento, de um paciente que foi quando roubaram o porquinho dele. Trouxe um caso no Store, repercutiu bastante. Esse caso aconteceu com uns 8, 9 anos de idade, onde roubaram o porquinho dele. Só que o que ele carrega a vida toda dele? Que ele teve, e tudo que ele compra, ele não tem paz. A casa que ele compra, ele vende. O carro que ele compra, não dá uma semana, ele vende. Por que ele não tem paz? Porque quando ele fez certo, que era guardar dinheiro justamente, sem roubar, guardar dinheiro, segurar o dinheiro lá no porquinho, bonitinho, cuidar do porquinho, tal, guardar, pra hora certa, roubar o porquinho. Ou seja, fazer certo dói. Fazer certo machuca, então eu não posso ser certo. Olha a dor que essa pessoa carrega. Tudo que ela faz de certo, ela se culpa, Então, algumas de nós ainda não acreditamos que somos dignas de investir na própria cura. Nós esperamos a transformação de fora, de um encontro milagroso, de alguém que vai tirar a dor. Quando você entende o direcionamento de Deus, onde é que Deus quer te levar com milagre, você vai entender que milagres não são assim tão simples de acontecer. Deus é um Deus de milagres? Mas Deus, ele cura para honra e glória dele. E sem limpar o que tá velho ali dentro, não tem milagre. Se você entender o processo de milagre, você não vai na igreja lá que o pastor vai colocar a mão na barriga e vai dizer, gordura some. Gente, é muito mais profundo. Por isso que nós não podemos ficar iludida com essas fábulas, gente. Essa palavra de Timóteo é muito séria. É muito séria. É o que é plantado. Confunde graça com comodismo. A graça é de graça, sim. Todos os dias nós temos as misericórdias de ser nova a cada manhã. Mas sem posicionamento você não acessa. Sem posicionamento você não acessa. Jesus já pagou o preço? Pagou. Mas agora é a sua vez de levantar, mudar, ter atitude. Sai dessa maca e anda. Jesus vai lá e te cura. Beleza, agora você pode caminhar.
Mas eu passei a vida toda sem caminhar, não tinha perna. Agora que eu tenho perna, eu não sei como. E fica na posição de vítima. Olha isso. Jesus cura paraplégico, Jesus cura o cego, mas ele continua com as mesmas atitudes. Não, gente, a gente tem que mudar o nosso pensamento. A gente tem que mudar nossas atitudes. Então, muitos de nós preferimos alimentar a dor do que a nossa identidade. E nós precisamos parar de alimentar isso, porque isso nos leva pro buraco. Daí eu não prospero, aí o relacionamento não dá certo, aí eu só traio o homem ruim, aí a minha vida desanda, sim, porque você não busca acessar a cura, você só fica na dor. O Senhor está dizendo hoje, você merece ser curada. Você merece viver em paz. João 10:10, vida plena, vida abundante. Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir com a ferida do engano, da mentira. O pai da mentira, a mentira tem paternidade. Mas eu venho, Jesus vem para que você tenha vida e vida em abundância. Cadê a vida em abundância? Se você só reclama, só murmura, cadê a vida em abundância? Então você merece investir em você mesma. Você merece buscar essa cura. Você precisa declarar isso. Você precisa entender assim, peraí, a Nicole tá fazendo um devocional todos os dias de manhã, mas nesse horário eu tô fazendo exercício. Troca de horário exercício e vem fazer o devocional de cura. Porque a palavra tá falando exercício e alimentação é vago sem você buscar a espiritualidade. Você tem que entender? Nós somos corpo, mente e espírito, mas primeiro tem que vir o espírito. Eu sempre achava que primeiro era o corpo. Depois eu achava que segundo era a mente. Hoje eu já entendo. Primeiro é o espírito. Primeiro é o espírito. Porque Deus, ele vai te dar olhos e ouvidos espirituais. E aí você começa a enxergar a dor. Aí você vai e busca ajuda. Você muda o processo da dor, que é a mente. E aí você busca a cura do corpo. Você sabia que as doenças, elas vêm da desconexão espiritual? A mente, ela desenvolve um trauma, uma dor, tá? Então, você teve uma dor, momento de dor na sua infância. A mente teve a dor. Quem sofreu foi a mente. Foi a experiência acontecida. Essa mente, se ela não tá sobre necessidades básicas, que é o amor, até os 13 anos, você recebe necessidades básicas dos pais, que é amor, segurança, presença, tem várias coisas ali. Se você não recebe, você desconecta do espírito. E desconectando do espírito, que é Deus, você desenvolve a doença, que é a deformação do corpo. Aí, beleza, deformei, desenvolvi a doença. Como é que cura? Volta pro espírito, renova a mente, cura o corpo. Sabe por que essa espinha saiu ontem? Eu tive um sonho. E Deus fala com a gente por sonho. E eu tive um sonho de um tempo atrás, de 12 anos atrás, de um processo que eu passei e estava aberto ainda. Porque Deus, ele vai mostrando os ciclos que tem que ser fechado. Enquanto você não fechar um ciclo do passado, você vai continuar tendo problema financeiro. Enquanto você não fechar o ciclo com o ex, você vai ter problema financeiro. Enquanto você não fechar o ciclo com a irmã, com o irmão que nasceu, você vai ter problema financeiro, você vai ter problema em outras áreas da sua vida. Porque são ciclos que precisam ser fechados e encerrados. E aí Deus me mostrou um sonho. E não vou contar aqui porque é um sonho muito forte. Muita gente não vai entender. Mas aí eu acordei com essa espinha. Aí eu falei assim, espinha lado esquerdo, feminino, desvalorização, sexualidade. Entendi, Senhor. Entendi. E eu ressignifiquei isso ontem, essa dor. E a minha espinha já começou a diminuir, já começou a entrar. Ela já meio que estourou, já passou. Então, quando nós temos manifestação de forma física, isso aqui é uma limpeza emocional. Da mesma forma que quando você passa pelo processo de libertação, às vezes tem gente que vomita, às vezes tem gente que tem diarreia, tem gente que tem arrotos, né? Faz umas 4 semanas, 5 semanas eu cuidei de uma libertação, teve arroto. Então, a gente precisa entender que é uma limpeza, tá limpando. Então, da mesma forma que começou no espírito, a gente precisa iniciar pelo espírito para desconectar, para limpar a mente, para você buscar limpar a casa. Então, limpa a mente com coisas, cuidado com o que você está se alimentando emocionalmente. E aí você cura o corpo. Você emagrece, você consegue melhorar as suas dores. Eu tenho vários casos de várias curas, né? Por quê? Porque Jesus cura, Jesus liberta. Mas a partir do momento que você
se vê como filha. Então vamos lá, nossa prática de hoje, nossa prática da palavra de hoje é um jejum emocional de 24 horas. E você vai escolher. As minhas mentoradas, elas fazem um jejum de 30 dias de rede social. E teve várias curas. Teve uma que atraiu o homem que ela estava querendo, porque ela estava só atraindo o homem que não era. A gente fez um processo de cura, claro, passou pelo processo de cura do espírito de narcisismo que foi implementado ali, de orfandade e tudo mais ali e tal, beleza? E aí a gente fez um processo de cura e ela fez esse jejum de rede social e teve o que ela teve, né? O que ela queria, que era melhorar a vida relacional dela. Então, jejum de 24 horas. Do quê? Do que você ainda tá se envenenando. Do que eu falei ali em cima. Não adianta você buscar a cura e se alimentar do veneno. Não adianta. Então, vai lá, faz esse jejum. O que é um jejum? Ah, rede social, comparação. Ah, comparação é com a minha irmã. Então, fica um dia sem falar com a sua irmã. Fica um dia sem ver a vida dela. Fica um dia sem crítica, sem murmurar, sem reclamar. Isso eu faço no Blindar da Mente, né? 7 dias sem reclamar. Crítica, vitimismo, fica sem se vitimizar. Ai, que dor na minha cabeça. Ai, hoje eu não vou conseguir fazer. Peraí, não, chega de vitimismo. O que eu preciso fazer? Ora, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda dor de cabeça que tá me impedindo de fazer isso. Vai lá. Pronto. Vai lá e faz. Então, 24 horas sem algo que você está se envenenando. Ai, é meu marido. Ai, ele não para de me encher o saco. Fica em silêncio. 24 horas. Resolve. Então, começa já nessas 24 horas a fazer limpeza, tá? Emocional. Depois, você vai substituir, porque um hábito não é excluído. Não adianta você falar assim, vou tirar a bebida, vou tirar o álcool, vou tirar o doce da minha vida por 24 horas, vou tirar o doce. Não, você tem que entender que um hábito não é excluído, ele é substituído. Se você não colocar nada no lugar, não vai dar certo. Então, substitua esse hábito emocional de rede social, vou pegar o exemplo aqui, rede social, por um hábito espiritual. Então, toda vez que você sentir vontade de voltar para a rede social, pega a palavra. Toda vez que você sentir vontade, bota um louvor. Vai pra janela, bota um louvor e começa a olhar os pássaros, bota um louvor. Toda vez que você começar a se envenenar do que tá te envenenando, se você começar a se alimentar do que tá te envenenando, você ora, declara, lê um versículo, ouça uma adoração, ouça uma música funcional, seja o que for. Escreve, costura, pinta. Eu tenho uma mentorada que ela pinta. Toda vez que ela se sente que vai ter compulsão, ela vai lá e pinta. Eu tenho um ensino que eu falo que quando a gente tá com a mente focada no alimento, a gente precisa tirar a mente do alimento. Então a gente precisa fazer outra coisa. Então vai passar roupa, vai dobrar, vai brincar com as crianças, vai brincar com o cachorro. Substitua, tá? 24 horas, gente, não vai doer. 24 horas. 24 horas. E aí você vai, depois disso, você vai escrever uma carta para você mesma dizendo tudo que você pensa e que te fere. Então você vai escrever uma carta de tudo que você pensa que te fere. Tudo, fofoca, mentira, palavras. Você vai escrever, pode escrever isso aí. Você vai queimar essa carta, você vai rasgar, vai queimar essa carta. E numa outra carta, eu fiz ontem o ressignificar com a declaração sobre a espinha, né? Já tá aqui algo que eu vou colocar no meu potinho da gratidão, que essa carta ela é uma promessa. Então, você vai pegar a carta, você vai escrever essa carta de coisas boas que você quer viver a partir dali. E você vai começar a escrever essa carta, tá? O que Deus diz sobre você, o que você quer melhorar na sua vida. E você guarda aí essa carta como uma promessa. Amém? Agora feche os seus olhos, que nós vamos entrar no processo de cura e libertação. Eu quero que você se concentre, eu quero que você vá para um ambiente onde você tá tranquila, vai pro banheiro, vai pro quarto. Hoje é sábado, né? Eu trabalho e eu acho que daqui a pouco eu tenho atendimento. Já nem me lembrei que é sábado. Então, sábado, se você tá no seu dia de descanso, vai lá, vai pro quarto. Se você não tá trabalhando.
Eu quero que você feche os olhos, eu quero que você respire fundo, quero que você inspira e expira. Inspira e expira de olhos fechados. Quero que você respire fundo. Quero que você sinta cada respiração. Quero que você se conecte com a respiração. Eu quero que agora você descruze as pernas, você descruze os braços. Eu quero que você descruze tudo e que você relaxe os seus ombros. Pode relaxar os seus ombros. Deixa todo o seu corpo relaxado. Deixa toda a sua respiração também agora mais relaxada. Eu quero que você agora comece a sentir somente os seus dedos dos pés, comece a mexer os seus dedos dos pés para você se conectar com o seu corpo, trazendo consciência. E eu quero que você imagine que você está numa caminhada e nessa caminhada você só enxerga os seus dedos dos pés. Você só enxerga os seus pés e você vai caminhando, nessa caminhada tem uma estrada. Só que à medida que você vai caminhando, você começa a levantar sua cabeça agora, você coloca cor, coloca brilho. E na sua frente agora tem uma mesa. Tem uma mesa ali. Imagina essa mesa, talvez seja uma mesa de plástico, talvez uma mesa de metal, talvez uma mesa de madeira. E você tá nessa mesa. Eu quero que você visualize essa mesa, eu quero que você sente nessa mesa. Senta nessa mesa. Só que você tá sozinha nesse lugar. Você tá num lugar seco e silencioso. E diante de você nessa mesa tem 2 pratos. Então você sentou nessa mesa e ali tem 2 pratos. Tem 2 pratos, um no seu lado direito, um no seu lado esquerdo. E esses pratos, tem um prato ali que ele tá cheio de palavra de rejeição. Você não é nada, você não é suficiente, você não vale nada, você é burra, você é ignorante, você nunca vai dar nada sozinha, porque tudo que você faz tá errado, você não faz nada certo, você fala e só me enche o saco, dores que você viveu. Sentimentos de crítica, o quanto você foi criticada, o quanto você foi humilhada, aquela vez que você fez xixi nas calças em público, quando você vomitou em público numa festa, quando você fez cocô nas calças, todas essas humilhações, o abuso que você viveu na sua infância, você ter sido abandonada num momento tão importante da sua vida, um momento talvez que você estaria festejando algo, talvez um momento de comemoração. Você vai para esses momentos. Olha para esse prato, olha para esse prato. Ali tem culpa. Talvez a culpa por você ter nascido com uma deformação, talvez a culpa porque você precisava da ajuda dos seus pais, talvez a culpa pela separação do seu pai e da sua mãe, talvez a culpa pela traição. E ali também tem comparações. Comparações, você tá vendo comparação. Quando te compararam a seu irmão, sua irmã, que faziam melhor, que faziam mais coisa, que falavam mais que você era muito quieta, ou que você tinha muita raiva e eles não, eles eram mais queridos, não apanhavam. Esse é um prato. Esse prato tá no seu lado esquerdo. E no seu lado direito tem um outro prato. Tem um prato que fala assim: filha, você é linda. Filha, você é amada, você é aceita, você é agradável, você é santa, você é separada do mundo. Você não é o que o mundo fala, você não é o que o seu pai e sua mãe falaram, você não é o que você viveu na infância, você não é o que você tem, você não é o que você faz, você é o que você é em mim. Então tá escrito ali amor, tá escrito ali aceitação, tá escrito ali fé, tá escrito ali promessa, tá escrito ali milagre, tá escrito ali compaixão, honestidade, tá escrito ali palavras que vão edificar a sua vida. Começa a enxergar essas palavras, esperança. Começa a enxergar essas palavras no lado direito. Tem tudo isso nesse prato. E agora você olha para esses 2 pratos e você começa a perceber que alguém se aproxima de você, que está entrando em cena. E Jesus, ele se aproxima de você. Jesus, ele entra
nesse jardim, ali onde você tá, ali nessa mesa. Jesus, ele senta ali com você nessa mesa, de frente para você. Ele tá de frente para você, te estendendo a mão. E ele olha para você e diz: filha, por que você ainda come do que te adoece? Filha, eu preparei uma mesa tão linda com esse prato de cura. E agora ele sai da sua frente e ele senta do seu lado. Mas ele senta do seu lado direito. E ele senta do seu lado, ele segura a sua mão e ele fala: olha para esse prato aqui, ó, esquerdo, antigo. E entrega tudo isso para mim. Agora eu quero que você comece a entregar tudo para Jesus. Comece a entregar tudo para Jesus. Pega uma caixa. Você vai pegar uma caixa agora, você vai colocar tudo ali dentro dessa caixa. Ou você vai pegar esse prato e você vai começar tudo tirar desse prato e vai entregar para Jesus. Comece a entregar. Deixa o choro vir, deixa o sentimento de aprisionamento vir, tira todo esse espírito de escravidão, esse espírito de confusão, esse espírito de abandono, de orfandade, tira isso de dentro de você. Comece a tirar. Entrega todas essas palavras de culpa, de punição, de não aceitação, entrega tudo isso para Jesus. Comece a entregar. Limpa esse prato. Deixa esse prato vazio. Entrega tudo para ele. E agora você pega esse prato e joga longe, porque esse prato agora ele tá limpo, mas ele tá ali. Tem coisas ali ainda. Tem uma energia ali, uma frequência aí que não é legal. Então, joga esse prato para longe. E eu quero que agora você foque no prato à sua direita. Jesus, ele pega o pão da vida e ele diz: toma e come. Isso é quem você é. Então ele pega o prato da direita e ele te entrega o prato da direita agora. E você começa a se preencher agora desse prato da direita. Você é minha filha amada, justificada, limpa, forte, curada. Você começa a comer desse prato, se sentindo mais leve, se sentindo mais amorosa, se sentindo com mais liberdade. E agora você abraça Jesus e você diz: eu me recuso a alimentar do que o Senhor já morreu para me libertar. Tudo que o Senhor passou naquela cruz para me libertar. Eu agora recuso me alimentar disso, que o Senhor já pagou o preço. Me recuso. Continua de olhos fechados que eu vou orar pela sua vida. Pai, eu me coloco agora, Senhor, diante das suas filhas, Senhor, que viveram migalhas emocionais, Pai. Quem ainda não conseguiu largar isso ainda, Senhor. A filha que ainda tá sentindo dor no pescoço. A filha que tá ainda sentindo dor, Senhor, na lombar. Uma dor forte, Senhor, que não veio ainda pra fora, que ela não conseguiu liberar isso porque tá muito profundo, Senhor. Essa mulher que sentiu autocrítica, que foi criticada, que carrega medo, Senhor. Que carrega rejeição, que carrega comparação, Senhor. Limpa agora a mente dela, Senhor. Eu clamo agora o teu Espírito. Venha como luz, Senhor, nos cantos escuros ainda da mente dela, nessas palavras que ela não tirou ainda do prato, Senhor. Tudo que ela não conseguiu tirar do prato ainda, que tá presa aqui, ó, que tá entalado na garganta, Senhor. Revela agora, Senhor, os teus pensamentos, Pai. Esses pensamentos enraizados de mentira. Espírito de acusação, espírito de orfandade, espírito de depressão, espírito de enfermidade, Senhor, nós repreendemos agora, Pai. Espírito de orfandade, Senhor, que veio do pai e da mãe, Senhor, agora está sendo repreendido em nome de Jesus. Espírito de orfandade que veio de situações da infância, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Senhor. Toda aliança inconsciente de desvalorização, Senhor, com espírito de rejeição, de inferioridade, de autopunição, de medo, seja repreendido agora no nome poderoso de Jesus. Eu repreendo com toda a autoridade agora. Liberta o resto dessas palavras nesse prato e joga esse prato longe agora. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Toda a raiz de mentira que se alimentou por anos. Ô, Senhor, seca essa raiz agora. Jesus, ele tá agora te entregando um novo prato. Receba esse novo prato. Você é liberta da necessidade de agradar as pessoas, de ser aceita, de se comparar, de
Agora você se sente viva, você se sente amada, plena, ou você se sente leve. Todo cônjuge que te jogou essas palavras, deixa essas palavras de lado. Não, você não vai deixar de amar ele por isso, mas joga essas palavras longe agora. Recebe o amor de Jesus, recebe o amor verdadeiro. Se alimenta dessas palavras. Você é linda, você é filha amada, agradável do Senhor. Ô, Senhor, essa mente curada agora, Senhor. Um coração desintoxicado, Senhor. Nós limpamos agora toda ofensa, todo sentimento de aprisionamento mental, Senhor. Toda identidade agora será restaurada. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita cada casa, cada local onde é que essa mulher está. Essa mulher que tá na moto, essa mulher que tá no carro, Senhor. Essa mulher que tá no portão agora, que eu tô vendo, Senhor, chorando, Senhor. Essa mulher que ela apanhou, Senhor. Ô, Senhor, Senhor vai dar vitória agora pra ti, mulher. Tu ficou calada durante tanto tempo, mas agora o Senhor vai te dar um caminho, vai te dar uma direção, e você vai agir por meio da obra dele. Você não vai mais agir por meio do controle. O Senhor tá tirando todo esse fardo dos seus ombros que você carrega. Você não precisa aguentar essa humilhação. Em nome de Jesus, receba agora essa libertação. Você tá sendo liberta agora de todo abuso que você viveu lá atrás e que ainda você aguenta. Mas agora o Senhor tá falando: eu sou seu pai, eu te resgato de toda dor, eu te levanto agora como filha. Você vai ser muito usada. Você que tem sofrido com a sua filhinha, o Senhor tá te abençoando agora. O Senhor tá tirando toda a dor. O Senhor tá tirando tudo que ela chora sem motivo. Oh, espírito de orfandade, em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos toda a dor, Senhor, todo o conflito, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, cura. Oh, Jesus, cura. Oh, Jesus, entrega esse prato. Jesus está entregando esse prato da cura, da restauração, do amor, da leveza, da gratidão. Oh, Senhor, coloca nelas um novo apetite, Senhor, o apetite da verdade, o apetite da santidade, o apetite da espiritualidade, o apetite da busca, Senhor, pela verdade, Senhor. Oh, Senhor, apetite pela liberdade, pelas promessas, Senhor. Pelas promessas que foram direcionadas, Senhor. Que cada uma possa vir a falar. Você que tá com dor de garganta, coloca a mão agora na sua garganta. Jesus tá curando. Tá curando todo esse aprisionamento, essa dor de garganta, tudo que tem te aprisionado. Todo esse sentimento que você tem guardado ali, que você não coloca pra fora, tá inflamando. Em nome de Jesus, o Senhor tá curando. Jesus tá curando, ele coloca a mão agora na sua garganta e ele libera agora tudo que tá preso, todo catarro de choro reprimido. Em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, espírito de orfandade, meu Deus. Espírito de acusação agora. Em nome de Jesus, sai. Oh, Senhor, entrega esse prato, Senhor. Entrega esse prato abençoado, esse prato com palavras abençoadas, que você carrega esse prato agora junto para você na sua vida, que você receba agora esse prato abençoado do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por aquela mulher que ela não tem um sentido na vida. É essa mulher, Senhor, que não vê sentido. Essa mulher que ela não se sente valorizada, Senhor. Ela acha que ela não precisa cuidar dela, Senhor. Oh, Senhor, nós repreendemos agora todo espírito, Senhor, todo espírito que veio na direção dela, Senhor, de desvalorização, Senhor. Toda desvalorização agora cai por terra, em nome de Jesus. Que ela acha que ela não precisa investir na vida dela, que ela não precisa mudar, que ela tem que continuar assim, Senhor. Oh, Senhor, nós repreendemos agora no nome, no poder e na autoridade. Oh, Senhor. Eu vejo um guarda-roupa marrom. E eu vejo o Senhor me mostrando que dentro desse guarda-roupa marrom tem uma bermuda. E é uma bermuda de criança, uma bermuda rosa de criança. E você pega essa bermuda rosa de criança e você olha todos os dias essa bermuda rosa de criança. Mas o Senhor está falando que a sua promessa vai se cumprir. O Senhor está falando que o que foi tirado de você agora vai vir, mas vai vir com uma promessa e com um milagre. O Senhor vai mostrar para você o quanto isso vai ser gigantesco agora na sua vida. Não vai mais ser a bermudinha, não. Vai ser uma vida que vai ser gerada agora no seu ventre. Em nome de Jesus. Tudo que tentou te amedrontar, tudo que tentou, que fez você tirar isso, não foi
Isso não isso foi uma ameaça que você viveu, uma ameaça na sua vida, um espírito de ameaça, e o Senhor tá curando agora. Coloca a mão no seu ventre agora que Jesus ele tá curando, em nome de Jesus. Oh, Senhor, santo, 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 digno de toda a honra, digno de toda a glória. Pai, obrigada, Senhor, que cada alma aqui, Senhor, seja restaurada, que não saia como entrou, Senhor, que saia vivificada do teu espírito, que saia curada, Senhor, liberta no nome e no poder da autoridade, Senhor, que o Senhor me dá, direciona, Senhor, que cada pessoa que for olhar depois também, Senhor, essa palavra vivifique a sua alma, que você possa ser preenchida pelo Espírito de Deus, que você possa buscar o Espírito Santo todos os dias, que você possa limpar a sua casa, parar de se envenenar, que você possa entregar isso de fato a Jesus para ser liberta no nome, no poder e na autoridade que o Senhor entrega, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, que você é digna de viver esse amor de filha. Nos encontramos amanhã aqui. Um beijão, que Deus te abençoe grandemente.